estamos aqui mais uma vez para darmos início, mais uma lição bíblica, na qual estaremos estudando o capítulo 23. E o capítulo 23 é um capítulo que nos alerta a respeito de coisas que não devemos fazer, questão de bebida, e uma orientação que ele nos dá também é a respeito de ter boas maneiras, como saber se comportar diante de autoridade. E mais uma vez esse capítulo ele torna a repetir de novo a questão de ensinamento. Fala mais uma vez a respeito da educação dos filhos. E nós temos que ter esse cuidado de estar sempre ensinando aos nossos filhos aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, isso aqui está repetido nesse capítulo, não é por acaso, não é à toa, mas é porque nós temos a necessidade de estarmos observando o que a Bíblia nos ensina. E principalmente, o ensinar a criança, sermos testemunhas, estar dando bons exemplos para que elas possam ver que nós somos o povo de Deus, povo fiel, que cuida, que preocupa, que ama. Porque quem ama, cuida. Foi o que Deus fez por nós, né, Edith? Quando Ele nos deu a salvação. Ele não só amou e ficou lá quieto, mas Ele amou, entregou o seu Filho para que nós pudéssemos chegar até Deus, ter esse acesso. Então nós estamos aqui alegres e felizes por mais uma vez estar com vocês para estudarmos esse capítulo. E o capítulo 23 nos ensina a respeito, né, de boas maneiras. Se você olhar, observar aí os versículos 1, 2 e 3, eles falam da mesma coisa. Eles falam a respeito de você se comportar quando você estiver perante uma autoridade. E ele fala assim: quando te assentares a comer com o governador, atente bem para aquele que está diante de ti. Ou seja, atente, observe, porque você não está diante de qualquer pessoa, você está diante de uma autoridade. Atente bem, porque você está diante de alguém importante. O 2 ele fala assim: mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. O 3, não cobices os seus deliciosos manjares, porque são comidas enganadoras. Ou seja, meu irmão, observe diante de quem você está. Cuidado, cuidado. Não seja um glutão, não seja aquele que vá comer muito. Por quê? Porque você pode, o versículo 3 ele fala por quê? Os manjares são deliciosos. Deliciosos, bonito aos olhos e deliciosos ao paladar. Mas cuidado, você pode ter um desastre intestinal, estomacal. Por isso, ele nos chama a atenção. Tenha bom modos. Olha, quando você se sentar numa mesa que tiver um guardanapo, pegue aquele guardanapo, ponha no seu colo. Não ponha o cotovelo em cima da mesa. Não levante da mesa sem que os outros convidados já tenham se alimentado e tenham terminado também, porque é falta de educação. Então, era de costume os mais sábios, né, os mais velhos, estar orientando os mais jovens, para que eles tivessem ali uma boa, né, educação, uma boa formação. E era um motivo de muita alegria para os pais verem que os filhos saiu bem, se deu bem ali aonde ele foi, né, e agiu, e pôs em prática aquilo que ele aprendeu. Então nós temos que estar atento a isso, ter boas maneiras nos nossos dias, no nosso dia a dia aqui também. Temos que ser educados, cristãos, servos de Deus, mas que além de levar a palavra, tem também a educação, boa forma, né, de conduzir, de conversar, de conduzir todas as coisas. Ter autocontrole, né? Ter um autocontrole. Porque a Bíblia condena a glutonaria, né? Mas às vezes a pessoa gosta de ver aquelas coisas tão gostosas, às vezes não tem no dia a dia, e aí come demais. E pode, né, Se dar mal, passar mal. E vira um vício também, né? Isso. A pessoa come muito, às vezes é por vício. Verso 4 a 6 fala o seguinte: não te fadigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência.
Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Então, o livro de Mateus recomenda, fala que nós não devemos ajuntar tesouros, né? Riquezas na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas a nossa preocupação deve ser ajuntar tesouros, né, no céu, onde os ladrões não minam e nem roubam. Não andeis ansiosos, inquietos pelo que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais importante do que o mantimento e a vestimenta? Então, olhai para as aves, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Então, as aves, elas não preocupam com nada, e Deus nunca deixa faltar o sustento, o pão de cada dia. E muitas vezes nós ficamos tão ansiosos, né, com o dia de amanhã. Mas nós sabemos que o amanhã pertence ao Senhor. Então nós devemos viver o hoje, estarmos preocupados com hoje. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Isso aqui é uma pergunta que está fazendo. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. A abundância do homem fiel, Deus retribuirá em bênçãos, mas o ocioso que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. O homem que tem os olhos malignos não terá galardão algum, porque o seu coração está cheio de maldades. Só fala palavras falsas, maliciosas. O maldizente tem prazer em causar contendas, confusão, e a boca lisonjeira é causa de ruína. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. O homem maligno não será bem sucedido, e a lâmpada dos perversos se apagará. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva é a pobreza. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Está lá em Provérbios 21, verso 6. Amém? Então é isso aí, né? A Bíblia fala de moderação na comida, moderação também no trabalho. Ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre a preguiça, né? Também diz que não se deve trabalhar demais. Trabalhar com desejo de ajuntar tesouros na terra. Versículo 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim ele é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Então não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que tem dentro de nós, aquilo que está no nosso coração, né? Lucas 6,46 fala, porque Lucas 6,45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Então é isso. Os pensamentos do nosso coração evidenciam o nosso estado espiritual. Aquilo que eu penso, aquilo que tem na minha mente, isso eu sou. A nossa mente é muito poderosa e ela nos torna naquilo que nós pensamos. Então, as nossas ações começam
com o nosso pensamento e determina o nosso destino eterno. Devemos então nos concentrar, como diz Filipenses 4:8, naquilo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha alguma virtude, que haja algum louvor a Deus. Nisso nós devemos pensar, é nisso que devemos concentrar as nossas forças, a nossa mente, naquilo que é nobre. Devemos levar todo o nosso entendimento, como diz Hebreus 2 Coríntios 10:5, levar todo o nosso entendimento cativo a Cristo. Versículo 8: vomitarás o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras. Aqui está falando daquele que come, né, muito e depois vai passar mal. Não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Está bem claro? Não vamos jogar pérola aos porcos, né? Não vamos falar ao tolo a palavra de sabedoria, porque certamente ele desprezará as palavras. Bom, os versículos 10, 11 e 12 nos fala assim: não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte, ele espleiteará a causa contra ti. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Bom, irmãos, nós não iremos comentar, porque já estudamos esses versículos aqui, lá em Provérbios 22, 28, Provérbios 22, capítulo 22, dos versículos 22 ao 23, e o 22, 17. Nós já estudamos ele nos estudos passados, então nós não iremos falar sobre eles. Verso 18 e 19. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Então, assim como o sabor do mel é saudável e o favo é doce ao paladar, assim é a sabedoria para a tua alma. Se achares, será bem sucedido, e a tua esperança jamais será frustrada. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos dias vindouros. Faz-me entender o teu caminho, os teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas e meditarei constantemente na tua palavra, que permanece para sempre. Pois todas as coisas foram criadas, feitas com sabedoria. Muitas são, ó Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo a tua palavra. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Então esse era o desejo que o salmista tinha, de glorificar e bendizer e louvar o Senhor através dos seus lábios. Versículo 23 diz: compre a verdade e não venda, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Compre. Teve um texto legal esse dia, foi do grupo da família, que fala que vaca não dá leite
Já viu esse texto? Vaca não dá leite. O que você tem? Você tem que, se você quiser o leite, você tem que tirar. Né? Você tem que ir lá, amarrar a vaca, talvez está chovendo, você tem que vencer o clima, vencer tudo. Lá no curral, sujo, e amarra a vaca, e amarra o rabo da vaca para o outro lado, para não ficar batendo você, e tira o leite. Né? A salvação é de graça, mas você tem que fazer a sua parte, né? Está tudo pronto, está tudo preparado, mas você precisa ir lá. O leite está lá, mas você tem que ir lá tirar, tem que buscar. Assim, tem um outro exemplo também, que eu estava pensando. Vamos supor que o supermercado Barbosa está dando banana, né? Banana de graça no supermercado Barbosa. Aí eu vou ficar sentada aqui e a banana vem parar na minha mesa. Não tem. Eu preciso agir, preciso levantar, preciso ir lá, buscar a banana. É de graça, mas eu preciso ir lá. Então, o pecador, nós, cada um de nós, precisamos um dia reconhecer nossos pecados. A salvação é de graça, mas tem alguma coisa que nós precisamos fazer? Que é reconhecer os nossos pecados, reconhecer que nós queremos chegar ao céu e pela nossa força, pelas nossas habilidades, nós não vamos conseguir chegar no céu, é só por Jesus. Então a gente vai até Jesus, Ele está dando a salvação, nós vamos até Ele e dizemos: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, porque o pecado não entra no céu. Então vamos pedir a Deus para ficar livre dos nossos pecados e Jesus restaurar nossa alma. Jesus pedir, Senhor Jesus, essa salvação eterna. E Ele com certeza vai dar, porque Ele está oferecendo de graça a salvação. Mas é preciso ir até Jesus, é preciso fazer a nossa parte, esforçar-nos, né? Não precisa dinheiro, não precisa pagar, mas é preciso um esforço, uma dedicação da nossa parte. Tem que ir atrás. Salmo 104:15 fala da obediência, né? A salvação, uma vez salvos, nós vamos fazer tudo para agradar o nosso Deus. Não porque Ele está exigindo isso de nós, mas por uma gratidão a Ele. Então nós vamos obedecê-lo. A palavra de Deus diz que melhor obedecer do que sacrificar. Não, os sacrifícios eram muito importantes, mas naquela época, quando Samuel fala, olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Então a obediência está muito acima, né, do sacrifício. Então nós precisamos gastar, obedecer o nosso Deus, gastar tempo com Ele, na leitura da palavra, na oração, fazendo algo para o Senhor, pelo seu reino aqui na terra, né? Sonhando os sonhos de Deus. Isso é muito bom, isso significa comprar. Diz: compre a verdade e não vendas. Então adquira a verdade, vai atrás, busca. E o Senhor está pronto para nos vender nessa verdade, e aí nós vamos acumulando na nossa vida. O que é para comprar? Verdade, sabedoria, disciplina e prudência. Então, já pensaram nisso? Já pensaram que nós precisamos comprar isso? A gente lembra de comprar tanta coisa, né? Mas esquece da nossa vida espiritual, nossa vida com Deus. Precisamos estar gastando tempo com Ele, comprando aquilo que Ele deseja que nós tenhamos na nossa vida. Versículo 24: grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Então aqui fala da alegria dos pais, ao ver os filhos felizes, ao ver os filhos seguindo os caminhos do Senhor, ao ver os filhos na presença do Senhor, né, vencendo na vida, tendo um caráter bem formado. Alegria
do pai é muito grande em saber que os filhos são justos, são fiéis a Deus. Então, alegre-se teu pai, alegre a sua mãe, e regozije-se a que te gerou. Edith, eu estou aqui olhando esse versículo. Grandemente se regozija, ou seja, o pai vai ficar tão satisfeito porque o filho tá vivendo aquilo que foi ensinado para ele, andando em retidão, andando em justiça. Os pais, aqui citou o pai e depois cita a mãe. Alegra-se o pai e a tua mãe, regozija-se aquela que deu a luz, de ver que o seu filho é uma pessoa bem-sucedida, que o seu filho é temente a Deus e que serve a Deus ali de todo o coração. Então não há maior orgulho, Edith, para nós que somos mães, para os pais, de ver que um filho que valeu a pena. Valeu a pena. Tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo, os carinhos no joelho muitas vezes de orar pelos filhos, né? Aquelas preocupações, aquelas coisas, porque você está vendo que o seu filho está no caminho certo. Né? Está no caminho de Deus. Então realmente é motivo de alegria, é motivo de satisfação. Os versículos 26 até o 28, ele nos fala de uma pessoa que nós também já comentamos. Provérbios, começando ali nos primeiros capítulos, comenta a respeito da mulher, né? A mulher adulta, a prostituta. Então, naquele tempo ali, havia muito isso, como hoje também. Há muito isso, muita prostituição, muito adultério, né? Mas eu não quero falar sobre isso não, porque já foi falado. Mas eu quero falar de algo que fala no versículo 26, rapidinho. Dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho, a forma amorosa, carinhosa, que se é falada aqui. Sabe? E hoje Deus também ele fala para nós, porque Ele ama, Deus ama, e Ele quer, sabe, de estar no controle da nossa vida. Ele quer estar cuidando de nós, Ele quer ter acesso à minha vida, no meu dia a dia. Ele quer estar presente porque Ele quer fazer muito mais para mim, quando eu busco, quando eu tenho essa dependência dEle. Deus me ama, Ele me ama, Ele cuida de você, porque Ele te ama. O amor de Deus é tão grande, que nós não sabemos muitas vezes expressar Ele. Nós sabemos de uma coisa, que temos que falar dele. Mas eu não saberia falar assim, como é que é o amor de Deus para você? Eu acho que eu não conseguiria, porque é tão maravilhoso, é tão grande, que eu só saberia falar assim, olha, é maravilhoso. Imagina tudo que vem na sua cabeça de quanto que é grande, que é formidável, que eu tenho Ele o tempo todo comigo, que Ele me ajuda, que Ele é o tempo todo me ajudando em tudo que eu preciso. É esse amor que eu vejo, esse amor que transformou a minha vida e que me fez ser uma pessoa diferente. Esse amor que Ele nos ensina aqui e nos diz para que a gente esteja ensinando para as crianças. O amor de Deus. Dá-me, filho meu, o teu coração. E Deus fala hoje para você também. Eu não sei quem está me ouvindo, mas Deus sabe. E Ele fala para você hoje, dá-me o teu coração. Se faça o filho meu. Eu quero dirigir o seu coração. Eu quero dirigir a sua vida e fazer o que for melhor para você. Então, aqui, Deus nos fala de forma amorosa, carinhosa. Os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Então Deus, ele fala isso para nós. Era o que eu queria comentar, porque do 26 até o 27 fala da mesma coisa. E aqui o 29 eu vou comentar também. E quando nós chegamos aqui no 29, meus irmãos, eu creio que a maior parte já leu. Os que não leram, por favor, leiam. Porque aqui vai falar sobre o alcoolismo. Ele vai falar sobre essa dependência. A Bíblia é tão maravilhosa que ela mostra tudo que não devemos fazer e o que devemos fazer. E aqui mostra mais uma vez. Ou 30, olha só o 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas. Não olhes para o vinho
quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Pois ao cabo moderado como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará as perversidades. Ou seja, aqui está falando daquele que se atrai pelo vinho, aquele que olha e vê, nossa, é bonito, né? E o vinho daquela época, ele diz, não era o vinho que nós tomamos hoje. Naquela época a gente sabe que era ali o natural. A fermentação, o álcool que tinha na bebida antigamente, no vinho, era natural. Né? Como na batata tem, como na mandioca tem, como em outras frutas. Deus é tão perfeito, que nós temos álcool em outras bebidas, em outras verduras, frutas, tudo tem um pouquinho. Então Deus é perfeito demais. O que nós necessitamos, que o nosso corpo necessita, tem. Mas agora, nós vemos que hoje, o vinho de hoje, ele é completamente diferente. Ele tem muito mais álcool, ele não é o natural. Então ele traz esses transtornos, porque quem toma, quem é atraído, o que vai acontecer com ele? Ele vai gastar o seu dinheiro em bebidas, né, naquilo que não deve. Ele vai estourar tudo que ele tem dinheiro ali. Então ele nos alerta aqui, ó, não seja assim, não seja como eles. Por quê? Olha só o 35, o que fala? E dirás, espanca-me e não me doeu, bateram-me e não senti, quando despertei, então tornei a beber de novo. Então, aquela pessoa que bebe, ela é assim, acabou a bebida, ela melhorou, depois dos empurrões, depois de ter machucado, caído, ela vai se levantar, sarada, e ela vai beber de novo. Versículo 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades. Pode? De jeito nenhum. Não pode. Paulo diz em Romanos 6,19 que isso é imundícia. Então, é maldade para a maldade. Paulo enfatiza bem, é maldade para a maldade. Mas agora, nova criatura. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então nós vamos apresentar os nossos membros para servir a justiça para a santificação. Olha como é interessante isso, né? Oferecer os nossos membros. Uma vez oferecemos ao pecado, mas agora como novas criaturas, vamos oferecer os membros do nosso corpo para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, nós vimos aí, versículo 34 diz, e serás como o que dorme no meio do mar. Não posso imaginar isso, com a minha labirintite não. Nossa Deus. E serás como que dorme no meio do mar, e como que dorme no topo do mastro. Já pensou? Não consigo dormir assim. É possível, né? É muito difícil, né? Deve ser uma insegurança muito grande, tem que ser né? muito sonolento para conseguir Estar fazer isso ali aí. dormindo, com aquela água balançando, né? Lá no topo do mastro, não tem como dormir, uma segurança muito grande. É um lugar escorregadio na escuridão, sendo empurrados ainda. Jeremias fala que a pessoa está na escuridão, está num lugar escorregadio e ainda está sendo empurrada por outro. Então é como dormir lá no mastro, né? As águas balançando. Lugares, algum momento a queda virá. Então acho que quem tá num ambiente assim, né, está sabendo que em qualquer momento vai cair, né? A queda vai chegar. Lá no máximo, um ventinho mais forte pode derrubar. Então, Jeremias chama isso de castigo. Eu lembrei do Salmo 40, que Davi diz que ele passou por um charco de lodo. Então ele estava mais ou menos assim, num lugar escorregadio, num lugar escuro, sem firmeza.
Mas o Senhor, ele orou, né? Ele orou, o Senhor ouviu o seu clamor, se inclinou para ele. Olha como Deus é bom. O que você estava falando? Como Deus é bom para nós. Nós é que somos ingratos, mas Deus é muito bom. Ele ouviu o clamor, ele tirou, né, Davi ali daquele charco de lodo, colocou sobre uma rocha. Aí ele encontrou firmeza, firmou os passos. Ainda colocou um novo cântico. Deus sempre é assim, ele vai além daquilo que a gente pede. A gente espera, né? Além. Então, além de tirar ele daquela situação tão terrível, que ele sabia que podia cair a qualquer momento, Deus ainda tirou ele e colocou sobre uma rocha firme e colocou um novo cântico, né? Mas não era um cântico qualquer, era um hino ao nosso Deus, para que os outros vissem, né? E glorificasse o nome do Senhor. Tudo isso porque ele esperou com paciência, clamando pelo Senhor. 35, e dirás, né? Já foi lido, né? Espancaram-me e não doeu. Como assim? Apanhou, não sentiu nada? O bêbado é assim. Bateram-me e não senti. Quando me virei a despertar? Quando eu verei a sair, né, dessa bebida? Ainda tornarei a buscá-la outra vez. Então, aquilo que já foi falado, né? O ébrio, ele não sente as pancadas, ele não sente dores, ele não tem a sensatez de pensar, né? Por que eu estou nessa vida aqui? Né? Ele vive nesse charco de lodo, né? Capengando aí pelas ruas, a gente vê isso com muita tristeza, mas ele não tem sabedoria, prudência para sair disso. A única coisa que ele quer é que passe aquela embriaguez para ele vir a tomar, né? Se embriagar novamente. Então, isso é insensibilidade. Efésios 4,19. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. É isso que a bebida faz. Ela tira, né, a sensatez, a pessoa fica insensíveis. E aí ela comete um monte de besteira, né, e ainda culpa a bebida. Né? Foi porque eu estava bêbado. Então é muito, muito triste isso. Quantos acidentes, né, de que não acontece? Mortes, né? A pessoa chega em casa, quando eles vão ver o carro, né, ou fazer aquele teste, o motorista tinha bebido. Verdade. 1 Timóteo 4,2 diz: própria consciência cauterizada, coração endurecido, ouviram, mas fecharam os olhos para não ver, fecharam também os ouvidos para não ouvir nem entender com o coração, para se converter, para ser curado pelo Senhor. Atos 28, 27. Então é muito triste isso. Pessoas que muitas vezes nós falamos do amor de Deus, elas fecham os olhos para não ver, fecham os ouvidos para não ouvir. Por quê? O inimigo faz tudo isso, tapa os olhos, tapa os seus ouvidos, para ele não entender o amor de Deus, não entender que a vida que ele está é muito triste, que o Senhor tem coisas grandes para ele, coisas alegres. Então, isso que vem a dizer o Salmo, o Provérbios, né, 33 a 35. Então, é o cenário que nós vivemos hoje. Pessoas que estão aí vendo tantos casos de mortes pela pandemia, mas fecham os olhos, fecham os ouvidos, querem fazer festa, né? E fazem festa. Querem, então fazendo festa, sem se preocupar que vão ser contaminados, que pode levar isso para casa, pode perder um ente querido. Então, os vícios, o inimigo usa isso
para tampar os olhos, para tampar os ouvidos, para não deixar as pessoas compreender o que é certo, o que elas precisam realmente fazer. Então, chegamos ao final do capítulo 23, um capítulo importantíssimo, né, para ler, para meditar, né, porque nós aprendemos não só aquilo que nós devemos fazer para o nosso próprio bem, né? Mundo é mau, o mundo está pronto para nos engolir. Por isso, a Bíblia nos alerta para perigos em várias áreas da nossa vida. E aqui está Provérbios, com vários ensinamentos para várias áreas da nossa vida, para que nós possamos evitar, para sofrer menos, especialmente para sermos sábios e glorificarmos o nome de Deus. E é uma orientação, né, gente, para os jovens, né? É uma lista aqui que os jovens têm que ficarem atentos para que eles não venham cometer, porque aqui na Bíblia está ensinando o que a bebida traz. Então é um ensinamento para os jovens, aqui um confronto, uma lista de consequências terríveis ao consumir o álcool, a bebida alcoólica. Então, graças a Deus por mais uma aula, graças a Deus por termos aqui com vocês estudado mais este capítulo. Esperamos que o Senhor esteja abençoando cada um aí no seu lar, que o Senhor possa estar alcançando com as mais ricas bênçãos. Deus abençoa as pessoas que têm nos acompanhado, que têm lido, que têm lido Provérbios, aprendido com Salomão nesse livro tão precioso, tão cheio de ensinamentos preciosos para a nossa vida. O Senhor possa abençoar a cada um. Tenha uma ótima semana na presença do Senhor.